E aí, gente, irá iniciar isso aqui. Hoje a gente vai para a aula 19 sobre nosso curso sobre economia. E a gente vai para um tema chamado Narrative Economics. Economia narrativas. Narrative Economics. Que foi, assim, que o conceito já existia, mas quem inventou a teoria foi o Robert Shiller. Na minha opinião, um dos economistas mais importantes para mim, pessoalmente, porque um dos primeiros cursos que eu fiz de economia foi o dele, no Coursera. Também os livros dele também me influenciaram bastante. E também o curso dele no Coursera, que é um pouco menor, sobre economias narrativas, né? Que ele explica o tema. Além dos artigos dele no tema, tem uma palestra também na Rússia. Tem um artigo que foi publicado por uma revista acadêmica russa. É só você pôr no Google Scholar esse tema aqui, ó, Narrativa Econômica, que já aparece. O Google Scholar é um site para achar artigos, né? Então, tu já acha esse artigo dele da palestra na Rússia. Que ele fala sobre neuroeconomia também. Que tem a ver. E a esposa dele, na verdade, é da psicologia, né? Tem uma das aulas que ele fala dessa questão, como influenciou ele, de certa forma, para considerar a economia comportamental também. Então, qual que é a ideia de Narrative Economics, né? A ideia é que narrativas formam, não bolhas, não bolhas, esse é um termo que ele não gosta, mas sim epidemias. O que significa isso? O que é uma epidemia nesse contexto das economias narrativas? O que são narrativas? Por exemplo, narrativas associadas à moda Fiat. Qual que é a narrativa? A narrativa atual, padrão, ortodoxa, é que a moeda Fiat foi um meio através do qual, no último século, a oferta de dinheiro aumentou, com benefício para o crescimento econômico de N países, e que no 1971 acabou o padrão ouro e a moeda Fiat reinou, né? E que esse seria um avanço na visão keynesiana em relação anteriormente. Essa é a visão keynesiana, obviamente. Qualquer austríaco vai dizer que foi a pior burrice da história, o Nixon ter acabado com o padrão ouro, que já era um padrão ouro meio merda, né? Porque era um padrão ouro com reservas fracionárias, né? Após 1933. Então tem uma narrativa do padrão ouro em relação a o 993 e o 971. Opa! 933 e o 971. Que a gente vê que o preço do ouro só aumenta, né? E teve, nessa época, agora eu tenho que escrever, foi o Roosevelt, acho que foi o Roosevelt, né? Que ele confiscou o ouro no país, né, nos Estados Unidos, né? Sei porque tem moedas que tem mais valor quando são antes de 1933 de ouro, né? Emitidas pelos Estados Unidos, do que depois, né? Então tem, enfim. Então tem toda uma questão de narrativa por trás disso. Tem uma narrativa sobre N coisas, como por exemplo, sobre subsídio, né? Então a narrativa sobre. Agora eu vou tocar de cor. A narrativa sobre subsídio. Então a narrativa atual sobre subsídio é que subsídio na verdade é uma forma de investimento, né? Só que público. É investimento público. Nada mais isso. Só que é um investimento que tende a ter uma expressão negativa de capital, né? De produção. Tende a ser negativo. Só que alguns tentam argumentar que na verdade não é negativo, pelo contrário. É um investimento positivo na sociedade que tende a aumentar a probabilidade de crescimento de empresas. Por exemplo, o mercado de agricultura, ele. Eu lembro de ler um livro sobre a história da agricultura no Brasil, no último século, e eles exaltam muito as linhas de crédito concedidas pelo governo para os agricultores, né? Para comprar fertilizantes, nitrogênio, porque nitrogênio era muito usado no século passado. Hoje em dia você usa cálcio, amônia, potássio, um monte de coisa para a agricultura, entre ferramentas e coisas do tipo. Eu já falei sobre isso em outro vídeo do canal. Mas o grande ponto é que, no fim, isso que as pessoas veem, na prática, não é. O subsídio é uma forma de investimento que tende a. Por exemplo, seria melhor você pegar esse subsídio e converter em
diminuição de impostos, até para os próprios agricultores, que isso melhoraria a situação deles em relação ao lucro deles possível e produção futura, investimento, do que conceder linhas de crédito. Você diminuindo impostos nesse setor cronicamente, até de importação de fertilizantes, coisa do tipo, e todo tipo de máquina, coisa do tipo na agricultura, já faz o subsídio sem, entre aspas, pago, né? Na forma de menos impostos. Então, cobrando menos impostos, você já tecnicamente dá o subsídio. Entre aspas, né? Então, o subsídio é uma falácia, né? Bastiat, por exemplo, destrói totalmente essa falácia. Na palavra do acho que. Eu não lembro o termo que ele usa, porque em francês é Jean e. Não sei outro nome. Mas era João e o outro cara. Eu vou falar João e Marcos, né? Então, João e Marcos. Então, o Bastiat diz assim, na parábola dele, lá nos Sofismas Econômicos, escreveu. Então, tinha um cara, João e Marcos. João, ele produzia, por exemplo, sapatos. Marcos também. Então, vou colocar aqui 1 e 2. Só que João era amigo do Estado e Marcos não. O que aconteceu? Eventualmente, o João recebeu subsídio. Marcos não, ou menos. Porque o subsídio tem de ter uma alocação de recursos que pode, por exemplo, no caso de mais escassez, ele vai para quem é mais alinhado com o governo, né? E coisas do tipo. Eventualmente. Então, essa alocação de recursos ela pode ser por questões políticas, coisas do tipo, né? E, no caso, vamos supor que Marcos seja mais eficiente do ponto de vista de investimento do que João. Então, o investimento dele, ele é maior do que o de João. Porém, quem recebe? João, porque ele é mais amigo dos políticos ali, do governo, etc. No contexto da França da época de Bastiat, tá? Então, tu pode falar, não, mas hoje em dia não é bem assim, mas ele falou isso no contexto da França da época dele, né? Então, é uma narrativa sobre subsídio. Então, essa palavra entre aspas, João e Marcos, que eu não lembro o nome exatamente, que ele cita, é uma coisa que ilustra muito bem como as narrativas ocorrem na política, né? Porque narrativas são basicamente, por exemplo, o que você vê nas redes sociais, no YouTube, no Twitter, são coisas que as pessoas escrevem, porque hoje até o indivíduo é importante nessa questão, que a mídia prescreve e coisas do tipo, e afetam a economia. Tanto que, se você for estudar um pouco mais de investimento, você vai ver que investidores eles usam também informações de notícias e coisas do tipo para fazer inferências sobre que ações eles devem fazer. Por exemplo, quando o chefe lá do Fed vai falar alguma coisa importante, todo mundo que é da área específica, por exemplo, Forex e coisas do tipo, tá vendo o que isso pode impactar os investimentos naquele momento, né? Então, a mídia, o que as pessoas falam, o que o cara do Fed fala, o que um presidente fala, afeta sim a economia diretamente. São narrativas que afetam no estilo epidêmico, né? Porque ele passa de pessoa para pessoa. E ele cita isso, o Sir Modo, no livro dele, eu creio que no Irrational Exuberance. Mas principalmente nos artigos dele no tema. Ele cita o modelo Sir, que basicamente é um modelo de epidêmico, né? Então você tem aqui uma equação em que esse ST é a relação da epidemia ao longo do tempo T, em que você tem o estado da epidemia inicial, S0. Aí você tem, por sinal tem várias versões disso aqui, esse aqui é mais padrão. Essa aqui é a equação padrão disso daqui. Desse modelo. Existem vários modelos também. E aí você vai ter esse menos R0 as pessoas que foram removidas, né? Porque esse aqui é o número inicial de pessoas infectadas, né? Então, número inicial. E aqui as pessoas que não estão mais infectadas, né? Eles foram removidas, né? Você tem que tirar as pessoas que já estão melhor, né? No caso. Então, aqui removidas. Além disso, tu vai ter as removidas ao longo do tempo, porque isso aqui muda, né? Constantemente.
pessoas que não estão mais suscetíveis a ou transmitir ou ter a patologia, a doença, né? Menos, tipo, como mudou ao longo do tempo o número de pessoas removidas e o anterior. Então isso aqui é uma função contínua, isso aqui é anterior. Você vai comparando, né? Por N, que vai ser a população contaminada. É uma relação, não, é uma relação contínua da população. Aqui é uma taxa populacional. Então você tem o número inicial de infectados, os que foram ser removidos ao longo do tempo, e a relação dos removidos ao longo do tempo menos os dos passados, né? E isso numa população geral. Essa equação ela tem várias variantes e tem vários modelos diferentes desse. Esse aqui é o mais simples e normalmente não é usado assim nesse fator na prática para epidemias modernas, né? Diga-se de passagem, embora não é tão importante para o nosso contexto, todos os modelos epidêmicos, né? Eu lembro Imperial College, eu lembro de fazer um curso sobre modelos epidêmicos da própria Imperial College do Covid, que fiquei em casa como todo mundo, né? E eu fiz muito curso sobre Covid naquela época, por diversão mesmo. E tava estudando bastante biologia na época. E era legal também pra me atualizar sobre o tema. Até escrevi artigos num blog sobre isso, né? Enfim. Mas o grande ponto é que qual que essas noções não foram tão bem aplicadas na época que o mundo mais precisava, né? Mas o grande ponto aqui em epidemias econômicas é como as narrativas elas se espalham na economia de forma similar, talvez análoga a epidemias, né? Então, em vez de algo que passa pelo ar, é algo que passa pelas redes sociais, por informação no Twitter, na TV, no YouTube, em todo tipo de lugar de comunicação. Então, essa informação, ela, assim como a gente trata uma relação epidêmica biológica como informação transmitida de um lugar para o outro, você também tem essa relação, porque de certa forma a gente tem um número inicial de pessoas numa epidemia de narrativas, né, que acredita numa falácia ou não, ou numa verdade. Se as pessoas que começam a ver que aquilo não é tão verdade, aí você subtrai essas pessoas, se você for capaz de ver isso, né? Tem ferramentas como data mining para você, e sentiment análises, para você entender, entre aspas, qual que é a representação das pessoas em relação ao tema. Embora nem todo mundo fala coisas no Twitter, né? Pra falar sobre temas, o que faz data mining às vezes não ser tão útil. Mas o grande ponto é que você tem uma representação de analogia que pode ser usada para epidemias do ponto de vista narrativo, de e normalmente, assim como epidemias como o Covid e outras, as epidemias narrativas também passam, né? As pessoas esquecem, né? Às vezes, sei lá, uma semana, o tema que tava no hype lá no Twitter, ele some, né? E você pode ver trends, né? Trends, né? Ele usa normalmente nas aulas dele nesse tema o, uma ferramenta do Google que vê as trends de palavras, por exemplo. Então, a pessoa pesquisando, por exemplo, é, imposto, por exemplo, de tarifa. Na época. Agora também, mas na época que tava no hype, né? Da zoação lá do então ministro da Fazenda, né? Dos impostos elevados, né? Tava uns memes tryhard. Tava uma trend, né? Em relação a isso. E se criou uma narrativa sobre isso. Então você vê como narrativas, elas. Nesse momento estão ocorrendo narrativas na mídia em relação a temas econômicos e que têm impactos econômicos mesmo na bolsa de valores em alguns conceitos. Então, por exemplo, coisas que o próprio Elon Musk fala na Tesla podem afetar uma notícia, uma coisa que ele falou no Twitter, pode afetar as ações temporariamente. E tem pessoas que identificam isso e podem, de repente, gerar uma arbitragem, talvez sim ou talvez não, em relação a isso. Porque no fim, a arbitragem é você comprar barato e vender por mais caro, ou apostar que uma ação vai cair, que é um short selling também, em uma option. Então, a questão é que a economias narrativas trata de entender como narrativas ele usa o termo constellation, né? Constelações de narrativas, não é uma narrativa, são várias pessoas numa informação descentralizada na internet atual. Então, antigamente você tinha um setor de comunicação para propagação da informação.
Então, sei lá, ou um grupo pequeno de mídias, né, a televisão conseguiam propagar informação. Hoje em dia, você tem N nodes propagando informação. Até pessoas, indivíduos, né, que tem muitos seguidores. E aí essa informação, ela propaga entre nodes, né, a gente vai um pouco de Social Network Analysis, né, Social Network Analysis, SNA. Por sinal, é um tema extremamente importante para a economia e eu vou trazer no curso, no futuro, nesse curso aqui. Talvez nas próximas aulas, né, porque é um tema que não é tão difícil, para explicar o básico, né. Tem um curso da Universidade de Yale, se não me engano, no Stanford, no Coursera, sobre Social Network Analysis, eu creio que tá lá ainda. É muito bom. É tipo, é matemática. Tipo, lembra sociologia? Esquece sociologia padrão que você estuda na universidade e pensa só em matemática para sociologia. É isso que é Social Network Analysis. E é muito mais interessante do que sociologia padrão, né? Que filosofia e coisa do tipo. Então, você tem uma rede de nodes que passa informação e as pessoas avaliam qual a informação que elas querem, do que ou alguns nodes passando informação, né? Pessoas, esses nodes são pessoas. E essa descentralização cria uma constelação de narrativas e que muitas podem ser mentira, óbvio. Então, sei lá, alguém é cancelado, por exemplo, pode ser mentira, pode ser algo inútil, enfim. Mas em alguns momentos existem narrativas que podem implicar em decisões econômicas, mesmo que seja racional ela ter impactos econômicos. Não é questão de tipo se algo impacta ou não, porque a gente tá falando sobre ações de pessoas, né? Então, se o cara do Fed fala uma besteira ou o o presidente fala uma besteira, isso pode afetar o mercado de títulos, pode afetar o mercado do Forex, da moeda em relação a outra, por exemplo, a moeda do Brasil em relação aos Estados Unidos, à Europa. Todas essas coisas impactam a economia diretamente. Então, a economia das narrativas trata exatamente sobre isso, sobre como a gente pode entender essa relação. Tem técnicas, por exemplo, de data mining, que eu vou colocar aqui embaixo. Eu acho que isso aqui é importante, ao menos eu citar, né? Então, por exemplo, tipo, tudo que eu falei já tá assim o suficiente para uma introdução. Porém, eu creio que é importante a gente entender, ok, entendi economias narrativas, mas como que eu consigo, por exemplo, criar um algoritmo, talvez, para entender a narrativa do ponto de vista matemático, né? Aqui, esse é só um exemplo, né? Então, KNN é um algoritmo que pode ser usado para você criar clusters de informação, por exemplo. Eu criar clusters de informação em relação a narrativas e você entender esse agrupamento. Você considera os nodes e o que eles falam como vetores. Então, é uma propagação vetorial de informação na economia. E você pode usar sentiment analysis, que é uma técnica para você analisar. Eu acho que é com inteligência artificial normalmente. Normalmente eles usam LDA, por exemplo. Mas eu não vou entrar no caso de LDA aqui. Mas eu acho que é LDA. O grande ponto é você entender o que as pessoas estão falando em relação ao tema, do ponto de vista algorítmico, né? E isso você vai entender a similaridade logarítmica das coisas, né? Dessa informação, que são vetores, né? Então eu posso chamar os vetores de x, por exemplo. Então eu tenho um conjunto de vetores x, xi, eu vou pôr x1, x2 até xn. Vamos supor que eu tenha a minimização da soma. Aqui eu já vou explicar. Aqui é uma relação matricial que eu vou ter linha e coluna. Então eu tenho. Deixa eu pôr em outra cor. Então eu tenho linha e J é coluna, certo? Então. Você concorda que aqui é a primeira linha, primeira coluna. Aqui vai ser primeira linha, segunda. Na verdade, é assim mesmo. Primeira linha, segunda coluna e assim sucessivamente.
Matriz padrão. Então aqui é uma matriz, só para ficar claro, né? É uma multiplicação de vetores que vai ter uma relação matricial. E você vai ter J em CI. Esse CI é importante porque esses CI são as clusters. Clusters são os agrupamentos de vetores. E lembra que esses vetores a gente está falando sobre informação, então são palavras. Então um GPT da vida, eu tô falando de GPT, mas uma IA da vida, que essa SkyNN é usada em IA, vai ser basicamente separar a informação e, por exemplo, o cara tá falando lá, o STF tal coisa, ou o ministro da Fazenda tal coisa, e você tá pegando clusters de informação nesse tema em específico, automaticamente. Então esse é o ponto. E aí você tem a relação de distância. Opa, aqui já foi minha caneta. Vou fazer de verde. E aí você tem a relação de distância, pode ser euclidiana, entre esses vetores da cluster. Lembra que os vetores eles são x. Então são toda a minha informação em palavras, em frases são dita aqui. Menos a média das clusters. É isso mesmo. Esse double norm aqui, que são esses tracinhos, é uma relação de distância que eu não vou expandir aqui, mas é bem simples. É uma relação de distância, né? Tipo euclidiana da vida. Então esses daqui são os pontos de dados, né? São os dados em si que você está usando data mining. Data mining você está coletando informação dos sites automaticamente. Então primeiro você coleta a informação, depois você processa essa informação e depois, vou escrever, vai. Primeiro você coleta, analisa, né? Processa, é o contrário, eu acho, mas enfim. E é mais ou menos isso aí. E no fim você quer ter o resultado. E eu acho que é basicamente isso. Essa é essa relação. Eu não vou mostrar o principal componente de análise, mas é basicamente o mesmo foco. Também é para criar clusters e achar uma relação de similaridade, né? Você pode usar técnicas como similaridade algorítmica e tal. Então aqui é a minimização da, da distância, né? Do agrupamento de N vetores que compõem frases e coisas que a pessoa fala no Twitter, por exemplo, para agregar em clusters, em que você tem a relação das clusters em si e o que é dito, em que esse mil, eu não falei de mil, né? Esse mil, que esse letra grega aqui, é a média das clusters. Por que você quer a relação média? Para você fazer essa relação de distância entre nodes. E eu criar esse, entre aspas, círculos aqui, entre aspas, essas clusters aqui. Tem aqui uma informação sobre uma coisa, outra coisa, etc. E você pode modificar o algoritmo para o que você quer. Então, além da economia narrativa ser um tema como um todo, você tem algoritmos que podem fazer análise de narrativas de uma forma rápida. Isso é uma bala de prata? Não. O que importa mesmo é você, de fato, interpretar essas narrativas de uma forma correta em relação a tanto alguém querendo fazer investimentos ou querendo fazer interpretações políticas sobre o que está acontecendo num país. Mas o grande ponto de economias narrativas é tentar entender como o que as pessoas falam nas redes sociais, ou o que é falado nas mídias, numa CNN da vida, é, qualquer tipo de canal de notícias, Fox News, etc., como isso vai afetar a economia diretamente.